Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículo 14. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículo 14. O jovem epilético. Amém? Socorro. Evangelho segundo São Marcos. Segundo o Evangelho. Versículo 14. 9, versículo 14. O jovem epilético. Encontrou, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou: que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que eu o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-o a mim. Eles nos trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isso? Desde a infância, respondeu. E o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece de nós. Disse-lhe Jesus: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio, vem em socorro à minha falta de fé. Essa é para nós palavras da salvação. Glória a Deus, Senhor. Vamos pedindo a palavra, dá uma olhada para frente, para trás, se o irmão não tem a palavra, empresta para ele. Dá uma olhadinha na palavra. Que é a face de Deus no nosso mundo. Amém? Amém. Pode se sentar. Irmãos, eu quero começar esse momento de partilha perguntando: quem aqui quer uma bênção? Uma bênção, uma graça. Quem aqui quer uma bênção, uma graça? Milagre, né? Quem aqui não quer? Hoje, esse pai desse menino vai nos mostrar um itinerário, um caminho, para que a gente possa viver mais as graças do Senhor. Amém? Amém. Então presta atenção no pai desse menino. Presta atenção no pai desse menino. Irmãos, aqui, nesse trecho do Evangelho, Jesus já tinha multiplicado os pães 2 vezes, já tinha multiplicado peixes, já tinha curado cegos, já tinha feito falar, já tinha feito vários paralíticos andar. Jesus já tinha até se transfigurado diante dos apóstolos. Então ele estava famoso, né? A fama de Jesus já tinha se espalhado. Então onde Jesus chegava, uma multidão se formava ao redor dele. E era natural
Porque o povo doente queria experimentar as graças do Senhor. Amém? Se o Senhor curava os cegos, se o Senhor fazia o mundo falar, o paralítico andar, se o Senhor expulsava os demônios, era Ele quem expulsava os demônios. Então, o povo logo pensava, é atrás dele que nós vamos. É lá que nós vai. E aqui está o primeiro ensinamento para nós. Não perca tempo. Vá atrás do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer receber uma bênção, vá atrás do nosso Senhor Jesus Cristo. Vá onde Jesus está. Amém? Não perca tempo. Anotei aqui. Vá atrás do Senhor. Sempre que der. Vai atrás do Senhor até sempre quando não der. Você se reparou, né? Mas às vezes surgem uns negócios para você não participar dos momentos de oração como aqui nós estamos. Verdade, não é? É uma tarefa que a gente começa e consegue terminar, né? Aí vai dando a hora do grupo e você fala, meu Deus. Você fica naquele dilema, termina a tarefa ou o grupo de oração? Vai ser, né? É alguém que chega na casa da gente. Você já tomou banho, já passou perfume, aí a campanha toca, bate lá, bem-vindo, chega bem na hora que você está vindo para o grupo de oração. Já aconteceu isso com você? Para nós que já fez mais de 40, é dia de grupo de oração, parece uma dor aqui, uma dor lá, né? Tudo isso, irmão, é verdade, irmão, né? Tudo isso para que a gente não venha ter um encontro pessoal com o Senhor. Porque aqui o grupo de oração é ter um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes aparece uma tristeza, né, um desânimo. Ah, eu não vou não, eu estou chateado. Hashtag chateado. Tudo isso para que a gente não se encontre com o nosso Senhor. A gente é claro que tem situações que um dia vai nos impedir de vir, né? De ir ao encontro do Senhor. De repente, você tem que acompanhar alguém no hospital, né? Umas intercorrências assim que não tem jeito. Mas infelizmente, aqui é claro que não acontece. Acontece mais rápido pela área onde eu moro, com meus pais lá. Infelizmente, eu percebo pessoas que deixam de encontrar Jesus, valores, por pouca coisa. Um negocinho desse tamanhozinho, ela transforma num grande monstro só para, às vezes até como desculpa, para não conseguir ir se encontrar com o Senhor. E o primeiro ensinamento que esse povo está nos dando, se você quer experimentar as graças de Deus, levanta e anda, vá ao encontro do Senhor, custe o que te custar. Amém? Quer experimentar a bênção, vida? Venha ao encontro do Senhor. Se chegar a visita lá, você fala, eu vou, você quer ir? Nossa, se não quiser, venha outro dia. Agora eu estou em encontro. Senão já vai para a vida. E como você chegou, já seria um encontro especial comigo. Se vem a dor, né? Se está com dor, vem, Deus vai te curar. Não perca tempo, não perca oportunidade. Minha gente, semana passada fazia 16 anos que eu não andava de bicicleta. Eu precisei andar de bicicleta. Imagina, 16 anos sem andar de bicicleta. Eu tinha uma reunião importantíssima. E meu coração estava ansioso por conta dessa reunião. Primeiro, eu ia encontrar com os irmãos que eu amo. E segundo, Jesus ia estar lá. Porque como diz a palavra, onde 2 ou mais pessoas estiverem em meu nome, eu ali estarei. Não é assim que Jesus diz? Nós sabemos que Jesus não é um homem para mentir, verdade não é? Eu falei, eu quero ir nessa reunião, porque eu vou receber uma vez. E onde Jesus está, nós somos abençoados.
casa só tem um carro, só tem um carro, né? E é da esposa, da patroa. Eu esqueci de avisar ela que ia precisar do carro. E como era um dia que costumamente não tem opinião, ela saiu, precisou sair. Meu Deus. E eu não tinha dinheiro com o Uber. Meu Deus, Aí, olhei lá no canto da bicicleta do meu filho. Eu falei, esse dia que eu não posso perder essa graça. Vou ter que ir. Olhei, meu Deus, será que eu ainda sei andar nesse trem? Aí, eu quero confessar que eu quase desisti, né? E na minha casa não era subida, mas é mesa. E eu não montei nesse trem, deixou eu fazer o teste. Pegou a mochila lá do meu menino, fui na vida, eu fui montar, quase caí. Aí, não vai dar certo. Aí eu dei 2 quarteirões empurrando essa bicicleta. Depois eu vou pegar uma toalhinha, é lá que eu vou, né? E fui andando. O irmão, quando eu vi, eu dei uns 4 quarteirões e nada, eu empurrando essa bicicleta. Eu falei, meu Deus do céu, antes eu ia de pé, né? Fui empurrando essa bicicleta. Mas foi que eu vim assim, sabe? Eu pedalava uns 2 quarteirões e empurrava uns 3. Ia meio campeando, mas consegui chegar. Consegui chegar e consegui experimentar as graças de Deus nessa reunião. Quantas graças! Meu coração saiu assim inflamado de tantas graças que eu experimentei naquele dia. Foi difícil, mas eu cheguei. Custou, quase? Custou, para mim custou bastante. 16 anos andando nessa pé, mas graças a Deus eu consegui. Então, meu irmão, se não dá de um jeito, caça outro, mas vem se encontrar com Jesus. Mas isso não é nada esse testemunho, sabe? Eu me lembrava da Rosa de dias atrás, né? Ela enterrou a irmã de tarde e de noite ela estava aqui. E sabe por quê? Porque ela sabia que ela precisava experimentar a glória de Deus. Custou muito, imagina, né? Mas ela veio experimentar a glória de Deus. Então, você não tem mais desculpa. Fala aí para o seu irmão, da sua irmã, você não tem mais desculpa. Você não tem mais desculpa. Sabe, irmãos, às vezes eu falo isso porque o Senhor ia colocando no meu coração e tem se levantado situações para que a gente não venha ao encontro do Senhor. Tem se tornado cada vez mais difícil irmos ao encontro do Senhor. E que o inimigo tem levantado situações para que a gente não venha diante de Jesus e experimente na terra. Mas aí é nessa hora que a gente tem que pedir força ao Espírito Santo, falando, não, eu vou, porque lá está o meu Senhor, e lá eu vou experimentar a graça. Então, quer receber bênçãos? Você precisa vir ao encontro do Senhor, você precisa ter essa consciência, amém? Amém. Alguém lê para mim no versículo 17? Um de cada vez. Respondeu o homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Aqui tem outro ensinamento, minha gente, para você que deseja receber a bênção. A Sagrada Escritura vai dizer que em volta de Jesus estava uma multidão, sim ou não? Aí no versículo 14. Mas o que estava fazendo essa multidão? Jesus estava lá, verdade ou não é? Eles tinham a princípio ido atrás de Jesus, sim ou não? Eles estavam lá. Mas o que essa multidão estava fazendo, vai nos dizer a Sagrada Escritura? Estavam discutindo. Vejam aqui. Jesus estava ali, a graça em plena pessoa estava ali, e ao invés de ele beberem da graça, eles estavam discutindo. Estavam ali batendo boca,
com os escribas, a ponto de o próprio Jesus, e aí nessa hora eu acho que Jesus ficou enraivecido, né? Jesus disse: o que estavam discutindo, minhas palavras, né? O que vocês estão perdendo tempo? A própria misericórdia de pessoa estava ali diante deles, eles estavam discutindo. E eis nessa hora que tem o mais esperto de todos que estavam lá. Vocês sabem me dizer quem é? O mais sábio, o mais esperto de todos daquela multidão. Enquanto a multidão estava discutindo, eis que levanta o pai e diz: o que o pai diz? Senhor, eu trouxe o meu filho. Mestre, eu trouxe o meu filho à terra. Enquanto as pessoas perdiam tempo discutindo entre elas, o homem que estava necessitado de uma bênção tomou a palavra e disse: eu não sou como esses aí, Senhor, eu trouxe o meu filho. Eu trouxe o meu filho. E aqui está mais um ensinamento, né? Mostrando para nós que nós não podemos perder tempo. Quando você estiver diante do Senhor, não perca tempo. Fala isso para o seu irmão, não perca tempo. Não perca tempo. Às vezes a gente perde tempo, perde. Fica distraído, fica mexendo no celular, fica com a cabeça lá não sei aonde, né? O corpo chega, né? Às vezes eu não entrando dentro da igreja e falo: o corpo chegou, né? Mas a cabeça está lá no serviço, né? Assim, o que aconteceu com você? Aí você vai e fala: eu vou fazer um teste. Próxima vez que eu ver você na missa ou na celebração, eu vou perguntar para você: qual foi a primeira leitura? Qual foi a segunda leitura? Qual foi o evangelho? Às vezes a gente não é capaz de responder, verdade não é? Por quê? Nossa cabeça está no outro planeta. Velho, a Adriana confirmou. Nossa cabeça está no outro planeta. Jesus está aqui e nós estamos perdendo tempo com outras coisas. Então o Pai está nos ensinando: quando você estiver diante do Senhor, não perca tempo. Já lança logo, rasga seu coração. Né? Se nós viemos diante do Senhor, Ele tem a própria misericórdia, viemos pedir a sua bênção, então não perca tempo. Já chega, rasga seu coração. Mas, Senhor, olha aqui, ó. O Pai, né, falou: eu trouxe meu filho. Eu não sei qual filho que você trouxe. O filho, para esse pai, era a dificuldade que ele tem, que ele tinha. Ele já o lançou, rasgou seu coração e jogou diante de Jesus. Qual o filho que você traz hoje? Qual a dificuldade que você está vivendo, que você está enfrentando? Qual o desafio que tem se levantado diante da sua vida? Esse filho que você vai apresentar para Jesus, amém? Quer esse filho curado? Quer esse filho restabelecido? Quer esse filho resolvido? Não estou falando filho, mas um problema, uma situação. Rasga o seu coração, não perca tempo. Jesus está aqui, a misericórdia de pessoa, e é Ele que pode te ajudar. Amém? Não seja bom. Não vou pedir que você fale isso. Não seja bom. Irmãos, aí no versículo 17 ao 14, discorre todo o restante da história. A gente vai ver que o homem então começa um diálogo com Jesus, e eu fico em desespero. E a gente vai ver aqui alguns detalhes que o próprio Jesus vai perguntar para ele desde quando isso está acontecendo, desde quando o demônio pega seu filho, joga no fogo, joga na água, desde quando o demônio está tentando matar o seu filho. E ele vai falar, desde a infância, desde Natalzinho, o demônio já. Então você imagina, aqui não fala quantos anos o menino tinha quando encontrou Jesus, mas vamos pular um ano já é muito tempo, sim ou não?
pai, né? Eu imagino que ele já tinha buscado tudo quanto é recurso. Inclusive já tinha ido pedir ajuda para os discípulos, para os apóstolos. E ele fala para Jesus, ó, já fui tudo quanto é trem, tudo quanto é área. Já fiz chá de gordo, chá de FCB, já fiz chá de camomila, já o apresentei aos seus discípulos, mas eles não deram resultado. Aí vai falar assim para Jesus, se o Senhor puder, me ajuda. E é engraçado, né, dona Luz, que Jesus olha para ele e fala assim, até quando, raça de incrédulos, estarei convosco? Você pensou? Você recorrer a Jesus e Jesus fala, raça de incrédulos, homem de pouca fé. É duro, Brasil, né? Mas o homem persiste. 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 Se você pode fazer alguma coisa, faça. Jesus exclama, se eu posso fazer alguma coisa. Mas é interessante nessa situação também, estava até conversando com o Paulo, que mesmo Jesus dizendo que ele era incrédulo e de pouca fé, o Senhor não o repudia, o Senhor não o deixa de lado. Muito pelo contrário, o Senhor o acolhe. Tanto o acolhe, que o Senhor vai libertar o filho dele, sim ou não? Então, algo de bom para nós aqui, ó, nós de pouca fé, ó. O Senhor não nos repudia. Naqueles momentos que vocês, né, eu não sei você, é claro que não acontece com nós aqui. Mas muitas vezes, não sei, eu fiquei imaginando o pai dele, um diálogo com Jesus. Senhor, meu filho está aqui desde a meninice, eu não vejo luz no fim do túnel. Jesus ajudou desesperado. Eu levei meu filho no médico, o médico falou que não tem jeito mais. Até os seus discípulos, né? Até a igreja falou que não tem jeito mais. Eu estou desesperado. Já aconteceu isso com você, meu irmão, minha irmã? Hein? Você vê uma situação e fala, meu Deus, eu estou desesperado. Já aconteceu? Não estou vendo luz no final do túnel. Às vezes a gente está até enxergando, né? Aí meu irmão fala que vai dar certo. Aí não vai certo. São situações de incredulidade que bate na nossa porta, bate no nosso coração. E isso é normal, né? Não era para ser, né, diante do Deus que nós temos, mas infelizmente, por conta da fragilidade do nosso coração, muitas vezes a gente fica sem fé, fica desanimado, fica achando que não vai dar certo. Mas veja, e aqui já vem, não é nem o ensinamento, mas a mostra da misericórdia de Deus para cada um de nós. Mesmo na nossa individualidade, na nossa falta de fé, o Senhor nos acolhe. Então agora nós não precisamos usar máscaras para vir diante do Senhor. Eu me lembrava hoje à tarde, que lá no começo da minha caminhada com o Senhor, eu tive muita dificuldade de rezar, sabe? Rezar o que é? Conversar com o Senhor, verdade, não é? Aquele momento onde você vai, rasga seu coração com o Pai e fala das suas necessidades, dos seus anseios. Mas eu fui criado numa educação, eu aprendi que eu não choro. O homem não podia expressar os seus sentimentos, e assim eu preciso. É claro que no mundo, em algumas situações, por exemplo, para quem tem um cargo de chefe ou de gerente, fica legal a pessoa chorar. O senhor tem que mostrar ali. Mas diante do Senhor, meu irmão, é muito válido que você chore, que você rasgue o seu coração. E você não precisa ter medo. Às vezes a gente entende que chorar é falta de
mais um ensinamento agora diante do Senhor. Não precisa ter receio. Abra o seu coração. Abra o seu coração e se escancara com o Senhor. Senhor, eu não estou dando conta. Senhor, eu não aguento mais. Infelizmente, às vezes a gente tem coragem de dizer isso com um amigo do trabalho, um colega, que muito pouco vai agregar na sua vida, ou quase nada. Mas diante de Jesus a gente não tem essa coragem, vamos dizer, essa destreza de chegar no Senhor e falar: Senhor, eu não estou dando conta, eu não amo mais. E dessa forma, a gente não experimenta a graça. Sabe, o convite para nós hoje é bem claro, meu irmão, minha irmã. Para nós que, primeiro, venha diante do Senhor, puxe o que lhe custar. Estando diante do Senhor, não perca tempo. Rasgue o seu coração, mas rasgue verdadeiramente. Senhor, eu não estou vendo luz no final do túnel. Sabe, vai pedindo essa graça para você que não está chegando à luz no final do túnel. Não está vendo a resolução do seu problema. Diz isso para o Senhor. Sabe, mostra para o Senhor, não tem medo de mostrar para o Senhor os seus medos, os seus desapontamentos. Quantas vezes, meu irmão e irmã, na nossa oração, nós não desabafamos com o nosso Senhor, e a gente carrega no nosso coração os desapontamentos, os medos, as frustrações, e que a gente vai vendo um exército de pessoas, de filhos e filhas de Deus, cabisbaixos, entristecidos, e tudo isso por conta de não ter conseguido abrir o seu coração, rasgar o seu coração diante daquilo que é a graça em pessoa, a misericórdia da pessoa. Então não percamos tempo. O Senhor hoje me colocava no coração. Às vezes a gente opta por colocar lá uma máscara de bom cristão, né? Eu sou um homem de Deus, eu sou um homem de Deus, nada me abala. Sabe, a gente não precisa ficar com essa máscara, ficar com uma falsa, vamos dizer, um falso estado diante do Senhor. Rasga seu coração, sejamos verdadeiros como o pai desse epilético. Senhor, eu não estou dando conta, eu já fiz de tudo, já levei até os seus discípulos e nada puseram fazer. Se o Senhor pode, me ajuda. E o próprio Jesus vai dizer para o Pai, vai dizer para nós hoje: se eu posso, é claro que eu posso. Então, meu irmão e minha irmã, eu não sei qual os seus desesperos, quais os seus medos, quais as suas angústias. Eu não sei o que tem te tirado o sono. Eu não sei o que tem te entristecido o seu coração. Mas eis a hora, e a hora é agora. Nós estamos diante do Senhor, como aquela multidão, melhor, como aquele pai. Nossa conduta agora precisa ser daquele pai, porque a multidão estava discutindo entre eles. Vai tomando postura daquele pai, vai rasgando o seu coração. Eu não sei qual filho que você traz, eu não sei qual a situação que você traz, mas apresenta agora para o Senhor. Apresenta agora para o Senhor e rasga o seu coração. Não sei quanto tempo você está passando por isso. Eu não sei quanto tempo você tem essa situação tem dominado a sua história, a sua vida. Vai contando para o Senhor agora. O Senhor mesmo está te perguntando: quanto tempo isso acontece? Quanto tempo você está passando por isso? E o Pai vai dizer desde a infância: eu não sei quanto tempo você está passando por isso. Conta para o Senhor agora. Senhor, faz tanto
Senhor, faça algo por mim. Está pedindo isso para o Senhor, meu irmão. Faça algo por mim. E não tenha medo. Como o Senhor disse àquele pai, trazei-o a mim. O Senhor está dizendo para você, traga essa situação a mim. Traga essa situação diante de mim. Traga essa situação diante do meu coração misericordioso agora. Traga, Senhor. Traga, meu filho, traga, minha filha. Essa situação que tem gerado desespero na sua vida. Essa situação que tem me incomodado tanto, tem me entristecido tanto. Essa situação que você não vê luz no final do túnel. Essa situação que você não vê saída. Essa situação que você e outras pessoas colocaram no ponto final, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que não tem mudança. E o Senhor te dizendo, traga a mim essa situação, traga a mim. Sua situação financeira, consagra ao Senhor agora. Se é a sua saúde física, consagra ao Senhor agora. Se é a saúde de alguém que está enfermo, próximo a ti, consagra ao Senhor também. Se é a saúde espiritual de alguém, consagra ao Senhor. Se é a sua própria saúde espiritual, consagra ao Senhor.
Consagra ao Senhor tudo que está lhe tirando o sono ao longo desse. Como nós ouvimos na música, o Senhor que foi capaz de dar a vida por nós. Como partilhei no início dessa partilha, o Senhor que multiplicou os pães, os peixes, curou os cegos, fez mundo falar, paralítico andar.
situações que não fazem parte da e nós conhecemos o Espírito Santo como fogo, verdade mesmo. Mas pedindo agora que reine no nosso meio, que seja extirpado da nossa vida toda essa situação contrária a essa doutrina da salvação. Toda a falsa doutrina que entrou na vida, na nossa vida, aqui dessa comunidade, desses irmãos reunidos, queima espíritos, queima estima, aniquila, toda a influência dessas situações, dessas coisas, amuletos, as influências negativas, amuletos dessas imagens têm trazido na nossa vida. Queima mesmo, Espírito. Queima mesmo. Irmão, enquanto eu rezava, quando a gente rezava, a imagem que eu tinha era do fogo comum